Olá, eu sou Simone Garcia e começa agora mais um Milho Plus. No programa de hoje, o nosso assunto já é um velho conhecido dos agricultores, a cigarrinha do milho. Por conta disso, produtores lá do Mato Grosso, o Ministério da Agricultura, Embrapa e o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso estão atentos. E para evitar prejuízos e não comprometer a próxima safra do cereal, visitas técnicas já começaram lá no estado. E sobre a cigarrinha, como identificar então, fazer o manejo, eu converso agora com o Ivênio Rubens de Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Ivênio? Muito bom estar participando com vocês também, e é um assunto que merece realmente a gente estar sempre atento, porque tem causado prejuízo, viu? Agora, você estava comentando antes da gente começar aqui a nossa gravação que de uma praga secundária, a cigarrinha do milho hoje é uma das principais pragas hoje na lavoura do milho, né, Ivênio? É isso mesmo, porque até bem pouco tempo a gente sempre preocupava com o controle de lagartas na cultura do milho, né? Tinha toda essa dificuldade de fazer o manejo de lagartas, então, é, uns 12 anos para cá, tudo foi conduzido no manejo de lagartas, que a gente teve o advento dos milhos transgênicos, que resolveu bastante, né, nesse sentido das lagartas, mas também criou-se oportunidade para que pragas que eram mais secundárias ganhassem um status maior, e uma delas é a cigarrinha do milho, por causa de ser vetora dos enfesamentos. E o momento de agir é agora, antes da semeadura? O momento para controle da cigarrinha, ele vai, com certeza, passar por esse momento antes da semeadura, porque ele requer um planejamento, né? Não, às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar com a maneira da cigarrinha com uma medida curativa, né? Ou seja, você vê o problema ali, você aplica. Não tem como, né? A gente precisa ter um monitoramento, ter um planejamento para adotar medidas para, num futuro, não ocorrer doença nas plantas, né? É sempre importante a gente explicar que o produtor vai fazer o controle da cigarrinha ali no início do plantio, né? O efeito maior vai ser bem após a semeadura, na planta ali até com 2, 3 folhas, mas se tiver o problema, ele vai enxergar esse problema dos enfesamentos só cerca de até 2 meses depois. Então, é um combate num problema que ele vai só enxergar bem lá na frente. Então, por isso que a gente fala que desde antes do plantio, já tem que ter esse cuidado, e tudo vai começar nas medidas já de escolha de semente, de cultivares, que é tudo antes do plantio. Por isso que essas visitas técnicas são importantes para alertar esse produtor sobre o manejo, a importância de fazer um bom manejo para prevenir mesmo que essa praga se espalhe cada vez mais, Ivênio? Ela é fundamental, porque apesar de que a gente tem essa sensação, né, de que nós estamos tratando de uma praga antiga, um problema antigo, né? Não é. A cigarrinha ela se tornou um problema crônico mais recente. Então, falta muita informação ainda. A gente está num trabalho de pesquisa para coletar mais informações sobre o manejo, e então essa troca de informações com produtores, com técnicos, a campo, ela é muito importante. Então, quando tem a oportunidade de fazer uma visita técnica, igual esse trabalho está sendo feito com o MAPA, os produtores, né, a ProSoja, e isso é muito bem-vindo, porque mais do que um alerta, o produtor já começa a entender quais as medidas, né, protetivas que ele pode adotar, e algumas coisas são bem simples, e tem que ser feito antes do plantio. Ivênio, o inseto, então, ele é vetor de 3 doenças sistêmicas. Pode falar para a gente? A cigarrinha hoje é conhecidamente vetora, né, de 2 tipos de enfesamentos, né, o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Esses é o que tem causado mais prejuízo, é o que tem sido mais observado.
mas ela também é vetora de uma virose, que a gente chama vírus da risca, né, que essa até a gente observa um pouquinho mais cedo nas lavouras. Mas não se tem muita notícia de grandes prejuízos a partir dessa virose. A gente consegue detectar ela, mas ela não causa os prejuízos igual esses enfesamentos causam, né? Os enfesamentos são transmitidos são ocasionados pelos molicutes, né? Esses molicutes são patógenos que se desenvolvem dentro do hospedeiro, que é a cigarrinha, e uma vez que a cigarrinha se alimenta na planta de milho, ela transmite esse patógeno e a planta passa, então, a carregar esse patógeno durante todo o seu ciclo. E se uma cigarrinha que não está infectada chega nessa planta e succiona a planta doente, essa cigarrinha vai ficar infectada também e cria-se, então, um ciclo de disseminação de doença dentro da lavoura. Agora, tem uma diferença do enfesamento pálido para o vermelho. Muitas vezes é difícil da gente detectar isso no campo, né? O final da situação vai ser muito parecido, você vai ter seca de folha. A diferença está que, às vezes, a gente percebe uma coloração mais avermelhada nas folhas quando é um enfesamento vermelho, né? E o pálido é uma coloração mais pálida, mais para amarelo. Mas os dois vão provocar secamento das folhas. Normalmente a gente observa isso mais ali próximo do pendoamento das plantas já, né? Quando a gente vê que a coisa ficou séria. Mas é difícil até a gente separar um do outro. E lembrando também que pode ocorrer os dois ao mesmo tempo na planta, nada impede isso, inclusive pode ocorrer até os três, né? Pode ter a virose e os dois enfesamentos, se tiver cigarrinha infectada, transmitindo as doenças. Então, essa questão de falar que é vermelho, que é o pálido, é mais para a gente separar quais os patógenos que estão causando. Mas, muito possivelmente, ocorre todos. Agora, você falou da risca do milho. O produtor, ele consegue identificar esse tipo aí quando já está lá na plantação dele? Você, assim, só no visual, às vezes, fica um pouco difícil, mas uma vez que tiver um técnico acompanhando ali, que mostrar uma vez quais são esses sintomas, né, que faz realmente a aparência de risca nas folhas, o produtor começa então a entender e acompanhar essa questão da virose. Mas, como eu disse, a virose não é muito problemática, né? A questão do enfesamento, o produtor vai começar a ver os sintomas da planta, né? Mesmo antes da planta secar, que vai ter vários efeitos, como encurtamento de entre nós, né? A planta vai desenvolver de forma inadequada, por isso que chama enfesamento, né? A gente brinca, a planta fica enfesada, né? Não desenvolve, não cresce. Então, isso tudo é possível de ser observado. A questão é que a gente vai poder falar um pouquinho mais na frente, que nem todas as cultivares reagem de forma igual a esse enfesamento. Então, é mais fácil, às vezes, visualizar o sintoma em algumas cultivares, em outras nem tanto. Porque tem essa diferença, então, entre as cultivares. Tem uma boa diferença entre cultivares, por isso que a gente continua sempre batendo na mesma tecla, né? A primeira medida de manejo, de prevenção, é escolha de cultivares. Por isso que a gente fala, a escolha de cultivares é uma medida que você vai fazer bem antes do plantio, né? Está dentro do seu planejamento ali. E hoje a gente tem a felicidade de ter essa preocupação por parte das empresas também, produtoras de sementes. Então, tem bastante informação disponível acerca de quais cultivares elas podem ser adotadas e que dão segurança para o produtor. E vendo, eu estava lendo que o diagnóstico ele também pode ser feito pelo PCR. Esse PCR que a gente hoje em dia, por conta da pandemia, a gente está tão acostumado a fazer esses testes. É o mesmo processo? Isso acontece muito? É um processo semelhante. O que a gente está vendo aí da pandemia, inclusive, a aparelhagem, né, pode ser adaptada para fazer esse trabalho de PCR da pandemia. Como é que é feito, então? É uma questão de laboratório, né, de ter a amostra, né, e
essa amostra vai passar pelos aparelhos corretos e com as técnicas corretas ali que você consegue detectar a presença dos patógenos e saber se está tendo a infecção ou não, né? Isso é feito em cima de amostras por parte das plantas, normalmente folhas, né? Então, é uma técnica interessante que você conseguiria ver isso mesmo antes de estar tão visual na lavoura, né? A dificuldade é que isso não está acessível para se fazer em todas as lavouras, é um processo difícil ainda, a gente ainda não tem uma maneira prática de fazer isso no campo, né? Precisa de amostras em laboratórios e que dificulta muito para qualquer produtor. E acaba se tornando também um processo caro, ou não? É um processo que a gente pode considerar, de certo ponto, caro, mas a inviabilidade vai estar porque não teria além do preço, a resposta se está contaminado ou não uma lavoura, a plantação, fica um pouco difícil, né, da gente ajustar aquela resposta com o manejo, né? Você imagina que o produtor ele pega ele desconfia que tem um problema na lavoura, ele poderia pegar a amostra dessa, encaminhar, não é qualquer laboratório que faz, né? A gente tem essa dificuldade também, e esperar vir a resposta para depois ele tomar uma medida de manejo. Se conhecendo bem o comportamento da praga, da cigarrinha e o contágio que é da doença, seria um tempo longo, né, que não daria muito certo, além de ser caro o processo. Você tem conhecimento de algum produtor, alguma região produtora que já faça esse teste PCR? Ou como você falou ainda, não tem os produtores não têm acesso ainda? Não, eu acredito, eu não conheço, né? Às vezes pode ter alguma situação que tenha, mas eu acredito que da forma que é feito hoje ainda, né, dos mecanismos que a gente tem para estabelecer isso, não é uma coisa viável, né, para produtor. A gente trabalha hoje na pesquisa, tanto pública quanto privada, com a intenção de chegar a um tipo de teste que fosse mais rápido, né, que você pudesse fazer no campo. E esse sim, um teste no campo seria o ideal para poder ajudarmos, né, nessa questão do manejo, porque eu precisaria dessa resposta bem rápida, né, para adotar as medidas. Tá certo. Agora, Ivênio, o tombamento da planta já é um sinal que ela está doente? A questão do tombamento da planta, normalmente é um sinal de que ela está doente, né? A gente não pode afirmar se aquilo ali é um enfesamento que fez o tombamento da planta. O que a gente tem observado, né, isso é uma parte mais do estudo da fitopatologia, que pode ter uma associação de outros fungos e que quando a planta fica debilitada ali em função do ataque do enfesamento, acaba oportunizando, quer dizer, abrindo uma porta para outros problemas ocorrerem, né? E um deles é o que causa problemas no colmo, né? Podridão de colmo, por exemplo, que acaba facilitando o tombamento das plantas. Então, a gente pode falar que, de certa forma, os indícios são de que os enfesamentos potencializam outros problemas, como o tombamento de plantas. Aí a gente acaba associando tombamento de plantas e enfesamentos em alguns locais. E Vênio, qual o alcance, então, da cigarrinha numa plantação? Ela pode atingir 100% ou ela vai por partes? Ó, numa situação de surto mesmo, né, a gente chama de surto aquela que tem muitos indivíduos revoando as lavouras, pode tranquilamente atingir 100%. A questão não é a cigarrinha atingir o 100%, né? Se todas essas cigarrinhas estiverem infectadas, né, pode causar aí prejuízos acima de 80% tranquilamente, mas isso
eu volto a afirmar que depende de condições de ambiente, depende de, principalmente temperatura, umidade, que tem muita influência sobre o ciclo da doença e o ciclo da praga. Então, a gente pode ter, sim, chegar a perdas totais em lavouras, a gente já viu isso. Mas, normalmente, com os cuidados que tem hoje, essas perdas já podem ser minimizadas, né? A gente já está falando no nível aí de 40% para baixo. Você falou em relação à temperatura. Qual a temperatura ideal, então, que isso pode ocorrer? E, então, a temperatura ideal para o desenvolvimento da cigarrinha é essa temperatura que a gente tem no final do verão, né? Por isso que ela é um problema tão sério para a safrinha, né? Para a segunda safra, que vai ficar aí tem uma temperatura mais próxima de 30 graus durante o dia e que de noite não caia tanto, né? Que fique acima dos 17, perto dos 20. Então, tem até uns trabalhos que mostram a cada 5 graus de temperatura a mais você tem um ambiente ideal que vai facilitar o número de gerações. Quer dizer, em temperaturas altas, eu vou ter, com certeza, muito mais cigarrinha na lavoura, porque vai ter mais gerações. As gerações vão se sobrepondo e cada geração ali dentro da lavoura que foi infectada vai criando um potencial de espalhamento dentro da lavoura. Então, essa questão da temperatura ela é tão interessante que a gente pode observar que a maior parte dos locais que tiveram problemas tem um histórico de ter tido veranicos, de ter tido déficit hídrico, né, de certa forma, em função de altas temperaturas. Então, é um ambiente que a gente fala que é adequado para o desenvolvimento da doença. Então, esse ambiente aí todo que você citou para a gente é o que está passando agora lá na região sul, né? Estresse hídrico, né? Falta de chuva, temperatura muito elevada. Além desse produtor estar perdendo a safra dele por conta dessas adversidades climáticas, e Vênio, a cigarrinha, ela com essa alta temperatura lá no sul, calorão todo que está ocorrendo, isso pode facilitar então por lá, né? O aparecimento nessa fase, nessa época. Eu acredito que pode, na medida que tiver lavouras ainda sendo plantadas, né? Porque a safra do sul é um pouco diferente. A gente acabou, lá no sul, teve visitas técnicas, não em função da praga, mas em função do déficit hídrico, né? Da falta de chuva na região foi muito forte e a gente viu lavouras inteiras perdidas, né? Totalmente secas. Mas o que acontece? Se algumas lavouras, algumas plantas, né, em alguns locais dessas lavouras, elas tiverem sobrevivido com um cartucho da planta adequado para a cigarrinha se reproduzir, então a gente pode ter problemas sim. Né? É uma questão que nós estamos no meio dela, né, no meio da situação, para a gente saber o que vai acontecer na frente. Eu falo isso por quê? Porque a cigarrinha ela precisa desse local, né, preferencial para reprodução, que é o cartucho da planta. Né? Se eu tiver cartucho, eu tenho chance da cigarrinha estar sobrevivendo ali. E com o aumento previsto para a área plantada agora em 2022, tanto o milho verão quanto o milho segunda safra, existe essa possibilidade, então, dessa população de cigarrinha do milho aumentar? O que a gente tem observado, né, que igual eu falei, que a cada ano parece que existe um local no Brasil onde as condições têm favorecido a esse aumento. Né? Antes a gente não tinha nem a expectativa de que tivesse tanta cigarrinha no sul, porque fica aquela ideia, se eu tenho uma temperatura mais baixa, né, eu sei que eu tenho um ambiente menos adequado para o desenvolvimento da cigarrinha. Mas o que a gente tem visto é que com tanta mudança no clima, a gente tem encontrado temperatura adequada em todos os locais, inclusive fora do Brasil. Se pegar Uruguai, Paraguai, tudo a gente já tem relato de ocorrência de cigarrinha. Então, parece um pouco, né, que a gente fica naquela expectativa. Vamos colocar como exemplo o Mato Grosso. Né? Se criar esse ambiente adequado, né, de eu ter plantas, né, principalmente na época do plantio, condições ambientais com menos chuva e com
com os cartuchos das plantas ali disponíveis, a cigarrinha ela acha que aquele ambiente é adequado e podemos ter populações grandes, né? Isso em qualquer lugar, não é só no Mato Grosso, qualquer lugar do Brasil que tiver essa condição climática, a população de cigarrinha ela pode ser grande. Então ela não pode encontrar esse lugar favorável, não é mesmo, Ivênio? E isso, por isso que a gente estava falando de medidas, né? Falou bem da questão da escolha de cultivares, que as cultivares hoje ela já vem com esse registro, vamos dizer assim, de ser tolerante aos enfesamentos, né? Ao de enfesamentos. Mas outra medida que a gente combate, que usa para combater o problema, quanto mais a gente eliminar as plantas de milho espontâneas, né, principalmente na safra da soja, que é aquele milho tiguera ou guacho que a gente fala, né, melhor, porque a cigarrinha ela é monófaga, em parte, né, quer dizer, ela prefere a planta de milho. E ela pode até alimentar provisoriamente de uma planta ou outra, mas ela só completa o ciclo reprodutivo dela no milho. Então, se eu não tiver milho no campo, eu teoricamente não teria um problema com surtos maiores de cigarrinhas. E eu te pergunto, nesse caso, ela pode transmitir ser vetora durante todo o ciclo de vida dela? Essa é uma das principais características que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de cigarrinha. Embora ela não seja um inseto que apresenta diapausa, né, aquele inseto que é capaz de é, ficar ali parado no tempo e no espaço, esperando uma nova situação de favorável para ela continuar a vida, uma vez que ela adquire o patógeno, ela pode ficar meses com aquele patógeno dentro dela e ela pode estar aí no ambiente por pelo mesmo tanto de 4 meses, um pouco menos que isso, virulenta, capaz de transmitir esse patógeno para qualquer planta. Mesmo que não tenha milho no local, ela fica ali, pode estar ali presente no ambiente e à medida que tiver a primeira planta de milho, ela vai e se aproxima dessa planta para alimentar e acaba transmitindo o patógeno. Por isso que a gente estava ressaltando a importância de não ter plantas de milho, né, entre safras, né, que a gente estava falando da importância de não ter o milho tiguera, ou mesmo de não ter plantações de milho abandonadas, por exemplo, que pudesse ter esse foco. Então, ela precisa da planta de milho para completar o ciclo reprodutivo, mas uma vez ela adulta, ela tem esse potencial de perdurar no ambiente por um bom tempo, por meses. Tem uma cartilha aí desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo, muito importante, uma ferramenta que ajuda e auxilia o produtor, não é mesmo? Nós temos trabalhado com alguns materiais, né, de divulgação, e um material que foi muito interessante é uma cartilha que foi feita, né, em parceria da Embrapa com o pessoal do Senar do Paraná, né, que na época eles estavam tendo muito problema lá, e colocou de uma forma bem prática as principais informações, né, para esse primeiro momento de manejo da praga e das doenças, né? É estranho a gente falar desse jeito, mas para nós que trabalhamos com o problema, é muito mais fácil a gente separar, né, a praga e a doença, porque às vezes são medidas comuns para as duas, mas são dois problemas diferentes e a gente precisa lidar dessa forma. E é de fácil acesso, né? A busca por essa cartilha. Ela está online, né? Pode ser através do site da Embrapa Milho e Sorgo, né? Na parte de publicações ela tá online, pelo pessoal do Senar no Paraná, e até tem jeito de chegar essa cartilha também no site do Ministério da Agricultura. Então é bem disponível, tá tranquilo para o pessoal encontrar. Tá certo, então, Ivênio Rubens de Oliveira, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Milho Plus, trazendo todas essas dicas, né, em relação à cigarrinha do milho e como ela se desenvolve, o que o produtor deve fazer. Falou também dessa cartilha, dessa importante ferramenta aí de acesso
ao produtor. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, viu? Eu agradeço a oportunidade e eu deixo uma última mensagem porque nós estamos lidando com um problema que ele está ocorrendo junto com a pesquisa. Então, a todo tempo a gente está buscando novidades para ajudar nesse manejo. Então, é importante também estar atento a isso, que novidades virão para ajudar nesse manejo. Tá certo, Muito muito obrigado. obrigada. Obrigada a você. E obrigada a você também pela sua companhia e sua audiência. Continue aqui com a gente no AgroMais, o canal da Agroinformação 24 horas. E até um próximo Milho Plus. Tchau, tchau.